Bem, pessoal, parte 2 da nossa famigerada pergunta, mas bastante importante, eu estou só brincando, que é quanto tempo que dura a toxina? E no vídeo anterior, a gente já pontuou algumas variáveis. Nesse, a gente vai continuar para concluir essa conversa. E eu queria, antes de mais nada, agradecer pela audiência fiel, por todos os likes, por todos os compartilhamentos, por quem de fato não só vê, mas se inscreve e mais do que isso, ativa o sininho para receber automaticamente todas as vezes que um vídeo novo sobe para o canal. Pessoal, muito obrigado. Vamos nessa, vamos continuar esse assunto importante. Depois que a gente apresentou no vídeo anterior, então, algumas variáveis que são muito relacionadas ao produto e algumas que já são relacionadas ao profissional, eu agora diria que existem variáveis que não são poucas relacionadas ao paciente. Vamos lá. A primeira seria uma questão um pouco discutível entre imunogenicidade versus uma não resposta. Há pacientes que não respondem de forma alguma. Desde a primeira vez, a gente fala que essa não resposta ela é primária. Há pacientes que respondem num primeiro momento, têm um tratamento relativamente bom e depois parece que não respondem muito bem à toxina botulínica do tipo A. A gente chamaria isso de não resposta secundária. E isso poderia estar explicado à luz da imunologia, já que a gente sabe que, embora faltem ainda estudos que mensurem melhor esse assunto, a possibilidade da produção de anticorpos contra essa toxina. E isso estaria um pouco mais identificado em indivíduos que fazem doses muito altas, quase sempre iguais ou maiores que 100 unidades de toxina, em aplicações de periodicidade de uma frequência muito alta, de um período igual ou menor que 2 meses. Então é o paciente que toda hora está meio que brincando de toxina, retocando aqui o acolá e não seguindo conforme o médico prescritor ou outro profissional que faça a injeção da toxina, um planejamento terapêutico de fato. E com relação ainda ao indivíduo, a esse paciente, homem, mulher, mais jovem, mais idoso, outras questões são muito importantes. O uso de medicamentos. E aí, medicamentos da classe, por exemplo, dos antagonistas dos canais de cálcio, que são utilizados às vezes para o tratamento em alguns pacientes da hipertensão. Medicamentos antimicrobianos, antibióticos do grupo dos aminoglicosídeos, por exemplo. Drogas como a D-penicilamina. Drogas, e aí não tem como não falar nessa época da pandemia, apesar do uso polêmico ou não, como cloroquina e hidroxicloroquina. E um que eu acho que mais chama a minha atenção e que também interfere na ação da toxina, que são os anti-inflamatórios não esteroidais ou os anti-inflamatórios não hormonais, que são os diclofenacos e as nimesulidas da vida, que nos fazem parar para pensar sobre um outro nicho de pacientes que também quase sempre interfere muito na vida útil da toxina, que são os pacientes atléticos, que têm treinos muito disciplinados e que desenvolvem alta performance nos seus exercícios físicos regulares e que por uma questão comportamental de serem muito careteiros, eu brinco, quer dizer, manterem mímicas, faces muito hipercinéticas, exibindo muita força, muita expressão, muita mímica, seja em quantidade, em repetição, seja em força. Eles quase sempre se lesionam aqui ou acolá e às vezes por automedicação tomam esses anti-inflamatórios
para voltarem a ter uma coluna, um joelho, uma perna que permita voltar aos treinos. Todas essas variáveis relacionadas ao paciente interferem também na duração da toxina. Não é o caso para a grande maioria das pessoas, mas também não é uma impossibilidade para muitas. Fazer a toxina e nas próximas 24 horas fazer um voo, por exemplo, numa situação de uma ponte aérea. Muitas pessoas, muitos indivíduos, muitos pacientes se enquadram nesse tipo de realidade. Aquela alteração de pressão poderia explicar por alterações na difusão, quer dizer, a toxina aplicada muito cautelarmente naquele lugarzinho pode alcançar outras fibras musculares, se desconcentrar, o que diminuiria a ação naquele músculo e o que é pior, molharia músculos vizinhos que eu não tinha o desejo de molhar, mudando, portanto, a mímica e o meu resultado. Calor intenso. Então, pacientes que têm o hábito da sauna, por exemplo, e fizeram toxina botulínica para o tratamento da hiperidrose axilar ou palmar, vão interferir na vida útil dessa toxina. Ou seja, pessoal, eu brinco o seguinte, que para responder à pergunta quanto tempo dura essa toxina, a gente tem que pensar em 3 P's. Isso foi uma coisa que eu inventei enquanto estudava. A gente vai pensar em variáveis do P de produto, a gente vai pensar em variáveis do P de profissional e a gente vai pensar nas variáveis do P de paciente. O produto precisa ser bom, eu diria que todos em geral são. Ele não tem que ser o melhor, porque o melhor na mão do pior profissional vai jogar a qualidade dele lá para baixo. Como o conhecido como não tão bom nas mãos de quem o domina, de quem o armazena, de quem o dilui, de quem o aplica perfeitamente bem, no plano certo, no músculo certo, na dose correta, na frequência correta que aquela face demanda, vai fazer com que os resultados sejam altíssimos. E as variáveis relacionadas ao paciente. O não uso de todas essas medicações ou a consciência de que fazer uso dessas medicações vai modular a duração. Então, estar sempre na cabeça com P de produto, P de profissional e P de paciente. Esses 3 P's mudam a vida útil da toxina. E o que, em geral, a gente sabe? Que mesmo sendo uma ou outra, em geral, as toxinas botulínicas do tipo A, pelo menos na face, elas demoram cerca de 3 a 5 dias para começarem a exibir o seu efeito de bloqueio da ação, da contração muscular. E essa suavização, atenuação, essa paralisação parcial ou completa do movimento depende do desejo do profissional para aquele músculo ou para aquele grupamento muscular. Ela se faz de forma plena nos próximos 10 a 15 dias, momento que coincide então com a revisão desse paciente. E a ação máxima da toxina e do volume tratado vai acontecer no primeiro mês do tratamento. Então gravem esta informação. Eu não sei quanto tempo dura, mas a minha ação máxima, em geral, é no primeiro mês do tratamento. A partir desse primeiro mês, o nosso organismo, e mais um dado que fala a favor de uma variável do paciente, começa a liberar pseudópodes. Como é que eu vou explicar isso? A placa motora, no momento em que ela encosta no músculo, como esse caminho está bloqueado, né? A toxina veio aqui, bloqueou esse encontro na placa motora, né, da terminação nervosa com o músculo, e aí esse choquinho não chega aqui e não contrai o músculo, o que ela faz? Ela vai criando brotos, ela vai criando brotamentos que vão sendo produzidos até encostar a musculatura e aí sim serem caminhos alternativos que vencem esse bloqueio causado pela toxina ali naquele cantinho, mas que aqui eu consegui resolver. Esse brotamento, ele tem a sua velocidade no teu organismo, ele tem a minha velocidade no meu organismo.
Então é mais uma variável em relação ao paciente. Mas é esse brotamento que também explica, a partir do primeiro mês, mais ou menos, que a gente vá aos poucos recuperando a força muscular daquele músculo tratado. E, em geral, independentemente da marca que se utiliza bem, eu estou partindo da premissa que nós estamos utilizando qualquer uma das toxinas bem. 3 a 5 meses é o período que precisa ser dito com ética, com responsabilidade, com seriedade para o paciente. Então, doutor, quanto tempo que dura a minha toxina? Não sei. A gente espera que ela dure entre 3 e 5 meses. No caso da sua primeira toxina, então, mais incógnita ainda, porque eu vou conhecer você melhor e você vai conhecer melhor a toxina a partir desse primeiro tratamento. Na medida em que a gente for refazendo o teu tratamento, e aí essa é outra dúvida, quantas vezes a gente faz do tratamento? Eu diria que de 2 a 3 vezes no ano e não mais do que isso. Por quê? Se dura de 3 a 5, a maior parte da população vai se concentrar exatamente nesse meio, em torno de 4 meses. Então, para quem quer manter um resultado de toxina muito precioso, belíssimo, sem nenhuma distorçãozinha, a cada 4 meses refazer o seu tratamento é uma boa. Para quem não deseja esse preciosismo todo e quer só usar da toxina para suavizar, para atenuar e reeducar a mímica, que eu acho que é o mais importante no uso da toxina, é não a gente ficar estatelado, mas é a gente usar da ajuda química da toxina para ela modular movimentos, para ela me ajudar a cada vez mais eu falar com a boca, eu articular e expressar sons aqui, e não aqui, não aqui e não aqui. Tá certo? Eu espero que com esses 2 vídeos a gente tenha, de uma maneira um pouco mais prolongada, não poderia ser diferente, mas dando a esse assunto a seriedade que ele precisa, responder uma pergunta que parece boba, extremamente corriqueira. Todos os dias ela vai acontecer no consultório de quem faz toxina botulínica. Mas a pressa, qualquer resposta para esta pergunta com poucas palavras, na minha opinião, é uma resposta, eu diria que até irresponsável. Esses detalhes precisam ser melhor destrinchados, informados e compartilhados com o paciente. E eu espero que com isso todos nós tenhamos crescido nessa história, enquanto profissionais, sabendo nos comportar melhor para informar melhor, enquanto pacientes, tendo a análise crítica de fato do tratamento que a gente está fazendo. Beijo e até a próxima. Não, pessoal, eu já ia me esquecendo. Eu vou pedir a vocês que aqui nos comentários vocês nos deem um retorno sobre a ideia de começar a fazer áreas do tratamento da toxina seja de fato uma boa ideia. A gente está pensando nisso, mas não sabe até que ponto isso pode ser bem-vindo para quem assiste. Então, deixa o teu comentário, dá esse retorno para a gente, tá certo? Agora sim, beijo e até a próxima.